Satanás definitivamente não queria que esse vídeo fosse pro ar. Mas pela terceira vez eu estou aqui gravando esse vídeo para trazer essa mensagem especial para você e que em nome de Jesus a escama dos seus olhos caia hoje em relação a isso. Seja muito bem-vindo, meu pequeno gafanhoto. Bora pro vídeo. Mateus capítulo número 12, versículo de número 43 em diante vai dizer: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Presta bem atenção nisso, porque vai ser muito importante. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. No texto dessa passagem, Jesus estava falando com alguns fariseus que estavam o interrogando, pedindo sinais, além daqueles que ele já tinha feito. E aí Jesus coloca eles contra a parede e fala um monte de coisas, incluindo isso aqui, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Como tudo que Jesus fala tem algo por trás, gente, isso aqui é muito valioso. E se a gente começasse a colocar em prática isso aqui, a gente certamente estaria no nível espiritual assim, tipo Paulo, Pedro e os apóstolos. A gente realmente estaria vivendo aquilo que Jesus nos prometeu aqui nas Escrituras. Então presta muito atenção no conteúdo desse vídeo, meu pequeno gafanhoto. Jesus vai levantar 3 características do Satanás quando ele entra na sua vida. Aqui Jesus vai levantar 3 características que a pessoa tem que fazem o espírito maligno entrar na vida dela, encontrar um espaço disponível para entrar na vida dela, e não só o espírito maligno, como 7 outros amiguinhos dele que são piores do que ele. Assim, não basta um capiroto entrar na sua vida, vai vir mais 7 junto com ele que são horríveis. Isso é se você se encaixa nessa listinha aqui. Hoje é dia de você mudar seus hábitos, hein, pequeno gafanhoto? Primeira coisa que ele diz é a casa desocupada. Jesus é muito específico aqui nas palavras dele. E aqui a gente vê que uma pessoa que está desocupada já dá espaço para o inimigo entrar. Portanto, se ocupe. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu estudo o dia inteiro. Cheio de afazeres, eu sou super ocupado. A questão não é estar ocupado com esse tipo de coisa, meu pequeno gafanhoto. É estar ocupado com as coisas do alto. Isso não é necessariamente ministerial, tá? Você pode falar, mas eu exerço um monte de funções na minha igreja. Eu sirvo minha igreja local na mídia, eu sirvo no infantil, eu sirvo nisso, eu sirvo... Não é sobre isso que eu estou falando, meu pequeno gafanhoto. É sobre você ocupar a sua mente com aquilo que vem do alto, sobre você ingerir aquilo que vem diretamente do trono de Deus. Faz uma autoanálise nesse momento. Quantas vezes no dia você para tudo e começa a refletir em Jesus, no sacrifício que ele fez, e começa a conectar seu pensamento no alto, e aí começa a ser tomado pelo Espírito Santo e tem aquele momento de devoção? Sabe, quantas vezes no seu dia você para elevar os seus pensamentos ao alto? Será que é só uma pequena porcentagem do seu dia que você está conectado com Deus? Porque na verdade deveria ser a cada momento, meu amigo. Medita na lei dia e noite, orai sem cessar. E Jesus não está dizendo para você ficar 24/48 ajoelhado no seu quarto orando. Ele está querendo dizer que é para você ter uma conexão com ele em todo o momento. O ato de orar é basicamente você ter o contato com o Senhor. O Senhor está dizendo aqui para você ter contato com ele em todo momento. E quando você não vive dessa maneira, você está desocupado. E o que é estar desocupado? É estar ocupado com qualquer coisa que não seja do alto. Isso torna uma pessoa desocupada. Uma pessoa desocupada, ela está cheia de coisas que a deixam desocupada para as coisas do céu, para as coisas espirituais do trono de Deus. E é aí que a brecha já começa a ser aberta para que Satanás se infiltre na sua vida, ele e os seus amiguinhos malignos. E a outra característica marcante que Jesus vai dizer aqui, além da casa desocupada, é a casa varrida. É isso mesmo, a casa varridinha, bem limpinha para Satanás entrar. E aqui já linka com a primeira lição que a gente viu anteriormente. A casa varrida é uma casa que está totalmente vazia do conhecimento de quem Deus é. E você deve estar se perguntando, como assim? Eu estou vazio do conhecimento de quem Deus é?
Sim, toda vez que você se ocupa com qualquer outra coisa que não sejam as coisas do reino de Deus, você está varrendo o conhecimento das coisas santas, das coisas espirituais, porque você começa a se preencher com tudo aquilo que não tem nada a ver com o Senhor e que não vai te levar para mais próximo dele. Você está varrendo o seu conhecimento de Deus e se alimentando com besteiras, com coisas que vão te deixar longe de Deus. Ainda não entendeu? Calma que eu te explico, meu pequeno gafanhoto, fica aí. Toda vez que começamos a nos desocupar das coisas do alto, começamos a varrer o conhecimento que temos de Deus. Porque uma vez que estamos tão entretidos com qualquer besteira aí da vida, estamos nos esquecendo do que é prioridade, ou do que deveria ser prioridade, que é o Senhor e o que nos aproxima dele. Toda vez que você pega o seu tempo livre e o desperdiça, rolando o feed no Instagram, rolando o TikTok, rolando o YouTube Shorts, vendo qualquer besteira de filmes e séries que nem eleva o seu pensamento a Deus. Quando você está fazendo isso, cara, assuma aí pra você mesmo. Que horas que você fazendo essas práticas, você para e fala: uau, o Senhor é maravilhoso. Nossa, como eu amo o Senhor, obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. É impossível, porque quando a gente está entretido com besteiras, a gente não vai conseguir elevar o nosso pensamento ao céu e não vamos nos aproximar de Deus com isso. Ao contrário, vamos ficar distantes e distraídos. Exatamente, você passa a varrer a sua vida de relação com Deus se preenchendo com besteiras. E aquilo que você conhece de Deus vai aos poucos se apagando com as besteiras que você preenche a sua vida. Muitas das vezes pode nem ser esses exemplos que eu citei. Pode ser preocupações excessivas com o que os outros vão pensar de você, o que é vaidade, ou excesso de preocupação com o amanhã, preocupação com as contas, com as responsabilidades da vida adulta, ou com responsabilidades da escola e tal. E quando você vê, você tá tão imerso nisso que você nem tirou um tempo para devotar a sua vida a Deus. Sabe, você não tirou um tempo para ter aquela intimidade com o Senhor, aquela conexão que não deveria ser rompida por essas coisas da vida. A partir do momento que atribuímos mais importância a qualquer outra coisa que não esteja ligado ao reino de Deus e a quem Ele é, estamos varrendo o conhecimento de Deus nos nossos corações e apagando o Espírito Santo. Casa desocupada, varrida e, por último, fazendo tudo isso, ela vai estar em ordem. A casa vai estar em ordem para o capeta entrar e os coleguinhas dele. Detalhe, a casa é a sua própria vida. Então, meu pequeno gafanhoto, não deixe tudo pronto, organizado, para que Satanás entre na sua vida e desgrace ela por completo. Aí, depois que a sua vida estiver toda desgraçada, você vai lembrar de tudo isso e vai voltar atrás. Por isso, hoje eu faço o alerta para você. Revise sua vida neste momento e veja se você não é um desses aqui, que está deixando a casa desocupada, varrida e em ordem para que Satanás entre. Deixar tudo em ordem é você literalmente esfriar o seu relacionamento com Deus. Você pode ir toda semana para a igreja, você pode estar até exercendo um ministério na igreja, você pode ouvir o seu devocional matinal, mas você já não tem aquela conexão genuína com Deus e já não arde de amor por Ele. Mas o que é arder de amor por Deus? Eu te explico, pequeno gafanhoto. É aquela chama intensa no nosso viver, no nosso coração, aquele anseio vívido de buscar mais dele, saber mais de quem Ele é e querer uma conexão mais profunda, sabe? Se aprofundar nas águas vastas de conhecimento de quem Deus é. A partir do momento que você passa a ficar distraído, isso vai apagando e você vai vivendo no modo automático com Deus. E Deus não quer isso. Deus não procura pessoas que vivam no automático com Ele. Não é o que Deus quer de mim e de você, meu pequeno gafanhoto. Deus quer relacionamento real, conexão real a todas as horas do dia, em todos os momentos, em todos os lugares, seja lá onde for, no seu trabalho, na escola, na sua casa, sabe, em qualquer lugar. Deus quer ter conexão real contigo. E aí, quando você menos espera, você para de ouvir a voz de Deus. Ou você perde o anseio de ler as escrituras, você passa a não entender, se torna uma coisa até meio enfadigante para você, como se você estivesse lendo um livro super complexo e aquilo já não mais te atinge, aquilo não fala contigo, a palavra do Senhor já não parece mais rica, vívida para você. E isso acontece quando você passa a ficar desocupado, quando você passa a varrer o conhecimento de quem Deus é e deixar tudo em ordem para Satanás. Você esfria, você murcha na fé, você simplesmente se apaga. A sua vida de devoção, aos poucos, vai se perdendo no automático. Você
cai na religião ou simplesmente passa a se esquecer de Deus e voltar a ser quem você era antigamente, que é o que está infelizmente acontecendo com essa geração. Infelizmente, pessoas que se convertem não duram nem 3 meses na fé, porque cada dia mais elas estão distantes e se esquecem que o que o Senhor quer é um relacionamento real e não práticas e rituais. O que o Senhor espera de mim e de você é uma vida de devoção. E o que é uma vida de devoção? Uma vida de intimidade com Ele, uma vida de relacionamento com Ele. É você falar com Ele, é você se abrir para Ele e entender que Ele é seu Pai, você é filho, filha amada e querido. Você, menina, você, menino, homem, mulher, senhor ou senhora que está assistindo esse vídeo, saiba que você tem a possibilidade de viver uma vida de intimidade com o nosso Deus, porque Ele é meu e seu Pai, meu querido. Então, não fique preso a rituais e a religiosidade. Não se apegue e não se apoie nisso. Principalmente, o ponto-chave desse vídeo que eu queria chegar é: não se distraia, não seja essa pessoa que tem a casa desocupada, a casa é a própria vida, a vida desocupada, a vida varrida e em ordem. E aí Satanás, ele vê a oportunidade de entrar na sua vida e desgraçar ela por completo. Então assim, não se distraia, não desvie os seus olhos do Senhor. Tiago, capítulo número 4, versículo número 7 vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. No versículo 8 vai dizer: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Que Tiago já dá a chave pra gente viver uma vida de relação com Deus, é a gente resistir ao diabo. E como assim? Vai aparecer ele na minha frente e eu vou falar: não quero te ver, não quero você? Não é assim, gente, meu pequeno gafanhoto, não é isso que ele está falando. O que ele está querendo dizer é a gente resistir às ciladas, às tentações, às pequenas distrações que tem dedo de Satanás na nossa vida. E muitas das vezes a gente deixa passar despercebido por não estarmos conectados com o nosso Pai. O que ele vai dizer: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, a partir do momento que eu busco me aproximar de Deus através de cânticos espirituais, através de leitura da palavra, meditar na palavra, ou seja, levar os meus pensamentos ao alto, não importa a hora, o dia ou o lugar, é eu orar, é eu falar com Ele, não com repetições e orações prontas e mega elaboradas, mas falar como se eu estivesse falando com um amigo, porque é isso que Ele quer ser de mim e de você, o seu e o meu amigo. Então, a partir do momento que eu me aproximo de Deus, que eu dou esse passo e tomo essa decisão de me aproximar dEle, Ele vai se aproximar de mim. Isso é a palavra dEle que está falando, meu pequeno gafanhoto. Ele está te prometendo: se aproxima de mim e eu vou me aproximar de você. Eu vou ter uma conexão com você. Você terá conexão comigo e eu conexão com você. A gente vai ser amigos. Você está entendendo isso, meu pequeno gafanhoto? Deus está prometendo que se você tomar a decisão de querer se aproximar dele e conhecê-lo, ele se aproximará de você. Portanto, ele está muito interessado em ser seu amigo. Basta você se posicionar, basta você resistir às tentações, às distrações, às setas do inimigo para te desviar do foco. Resista a isso e o próprio diabo vai fugir de você. O próximo passo é você se aproximar de Deus e Ele vai se aproximar de você. E você vai viver uma conexão todos os momentos com Deus. Você vai ouvir a voz dEle, você vai falar com Ele. A sua palavra, a palavra de Deus, será lâmpada para os seus pés, que guiará os seus passos. Portanto, lembre-se, se ocupe com aquilo que vem do alto, não varra o conhecimento de quem Deus é para se encher com besteiras, qualquer coisa que não eleve seus pensamentos ao alto. Por último, não deixe tudo em ordem para que Satanás entre na sua vida. Fiquem na paz de Jesus, meus pequenos gafanhotos. Eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.